E aí, você realmente sabe o que é livre-arbítrio? Você pode ter muitas definições a respeito desta palavra na sua mente que não sejam exatamente aquilo que ela quer dizer. É sobre isso que a gente vai conversar hoje para que você tenha mais entendimento sobre ele na sua vida. Eu sou Vanessa Queiroz, mentora evolucionária, e estou aqui para ajudar você a evoluir e crescer. A maioria das pessoas entendem que o livre-arbítrio é a capacidade que a gente tem, ou que nós ganhamos em algum momento do nosso processo evolutivo, de fazer escolhas. E fazer escolhas no sentido de, eu escolho se eu quero essa profissão ou aquela profissão, se eu fico neste casamento ou se eu saio deste casamento. Eu escolho se eu quero me formar em determinado tema ou em outro, se eu quero ser um terapeuta ou um profissional de outra área. Eu escolho como eu vou me vestir, eu escolho se eu vou morar no Brasil ou fora do Brasil, e a gente acaba definindo e reduzindo a palavra livre-arbítrio para escolha, como se nós tivéssemos exatamente essa condição de fazer todas as escolhas da nossa vida. E aí eu vou te fazer uma pergunta: quantas vezes você já se colocou numa situação ou alguém já colocou para você essa pergunta? Poxa, mas se eu tenho livre-arbítrio, por que eu tenho que fazer determinada coisa? Por que eu venho com uma definição, por exemplo, do meu propósito de vida? O seu propósito de vida nessa encarnação é XYZ, e você eventualmente está fazendo uma outra coisa que não aquilo que foi definido como seu propósito. E você se pergunta, então eu não tenho livre-arbítrio? Ou seja, então eu não tenho escolha? Percebam que as pessoas estão substituindo a palavra livre-arbítrio pela palavra escolha e vice-versa. A gente entende o livre-arbítrio como uma simples classificação de poder escolher o que fazer, para onde ir, como ser ou como não ser. E o livre-arbítrio não se reduz a isso. É muito importante que a gente compreenda que quando nós ganhamos esta capacidade do livre-arbítrio, que foi justamente no momento onde o nosso DNA foi formatado para essa característica de 23 pares de cromossomos biológicos e um 24º par quântico que nos deu a condição de ser a manifestação desse ser multidimensional que nós somos, este movimento nos permitiu acessar a nossa divindade. Isso foi ganhar o nosso livre-arbítrio. Então percebam, quando nós nos tornamos este humano com esse 24º par quântico de DNA, que nos dá a condição de ir em busca da nossa divindade interior, é que nós recebemos o que foi chamado de livre-arbítrio. Então a palavra livre-arbítrio significa buscar a sua divindade, buscar a sua própria divindade. E quando você busca a sua própria divindade, você precisa sim fazer algumas escolhas ao longo da sua vida. Mas essas escolhas estão relacionadas com o seu processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de quem é você, de como você se manifesta no aqui e no agora. Está relacionado com os valores que você escolhe praticar no seu dia a dia. E muito menos com os caminhos que você escolhe seguir. Então, não está definido em você escolher ir por aqui ou por ali. É livre-arbítrio meu escolher se eu vou por tal avenida ou por tal avenida. Não. É livre-arbítrio seu ir para dentro de você e fazer o caminho de dentro, o caminho de volta para encontrar a grande divindade que existe dentro de você. É livre-arbítrio seu evoluir, é livre-arbítrio seu poder crescer e se tornar um ser humano melhor, um ser humano mais evoluído, com maior nível de consciência, que por sinal é algo que a gente vai conversar também logo mais. O que é essa expansão de consciência? O que é esse maior nível de consciência? Então observe e não reduza a palavra livre-arbítrio à escolha. Livre-arbítrio é a capacidade que você tem de evoluir e crescer para identificar a divindade que existe dentro de você. Um beijo grande e a gente se vê no nosso próximo bate-papo sobre consciência.